Neste momento, solicito ao secretário-geral que proceda à leitura do expediente do dia. Do Legislativo Municipal, processo legislativo número 298. Projeto de lei PLL número 15, de 17 de novembro de 2014. Declara de utilidade pública Associação Beneficente Dom da Neuza. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública Associação Beneficente Dom da Neuza, uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com sede à Rua 13, número 881, bairro Santa Rita de Cássia, no município de Balneário Gaivota, estado de Santa Catarina, e terá duração por tempo indeterminado, e não fará qualquer descrição de raça, cor, gênero ou religião, registrado no CNPJ número 19.136.737/1000/64. Artigo 2º. Fica assegurada à referida associação todos os direitos e vantagens previstos em lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Gaivota, 17 de novembro de 2014. Assina vereador Everaldo dos Santos. Indicação número 61. Senhor Presidente, senhores vereadores, a vereadora Isladir Gomes Machado, no uso de sua regimental atribuição e com base no artigo 165 da Resolução número 10 de 3 de setembro de 2014, Regimento Interno da Câmara Municipal, vem perante Vossa Excelência, nobres pares, apresentar essa indicação e, após a aprovação do plenário, solicito o envio ao excelentíssimo prefeito municipal para cumprir as devidas providências. Venho, através dessa indicação, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria de Educação a colocação de climatizadores nas escolas e CIs, priorizando as salas com maior incidência solar. Balneário Gaivota, 18 de novembro de 2014. Assina vereador Isladir Gomes Machado. Momento da presidência. Fazendo uso do dispositivo do artigo 109 e 110 deste regimento interno, neste momento, este vereador presidente da Câmara utiliza-se do momento da presidência para fazer suas colocações. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os vereadores, e a todas as pessoas, que nos honram com as suas presenças. Que bom, estamos aí de novo mais um dia, né? Quero, primeiramente, acho que parabenizar toda a administração, que conseguimos inaugurar mais uma obra ali, mais uma obra perto do posto de saúde, onde aquelas crianças possam brincar lá, se divertir, onde os seus pais também possam ficar bem acomodados com os banquinhos, tudo, e que não só ali, mas que possam participar no balneário, que possam visitar mais lugares e que venha, além dessa, mais obras para o nosso município. Também essa semana estive conversando um pouco com o subtenente, nossa preocupação da segurança, e ele nos passou algumas coisas boas que nos deixou mais alegres e esperançosos. Disse que vai fazer de tudo para que possamos concretizar aquela ida lá em Criciúma, que venha mais policiais para nos atender. Também, diante disso, falando em segurança, porque eu acho que salvar vidas também é muito importante, eu fico contente, porque já vimos aqui no nosso balneário que já estão trabalhando. Eu acho que em novembro, bem no começo, quando antes começava em dezembro, acho que isso já é um ponto forte, desde o dia, no feriado a gente se preocupava muito, tinha bastante salva-vidas, e no meio de semana, já tem bastante ali cuidando das pessoas, principalmente aquelas crianças, que vêm ali se divertir e é perigoso. Então, a gente fica contente, esperamos, que daqui para frente fique melhor ainda e que nós possamos tranquilizar toda a comunidade, os visitantes, que vêm aí e que fiquem bem acomodados. Fim do expediente e o momento da presidência. Neste momento, passamos à ordem do dia, iniciando discussão e votação das matérias destinadas à ordem do dia.
Indicação número 61, de autoria da vereadora Isadir Gomes Machado. Em discussão. Boa tarde a todos e a todas, meus colegas vereadores. Então, o porquê dessa indicação? Pensando no bem-estar das crianças e numa melhor qualidade de vida também para eles. Nós que falamos tanto em qualidade na educação, então tá aí, vamos começar pelos... Começar não, já investimos bastante, agora vamos terminar com os climatizadores, né? Com as mudanças climáticas, as crianças, elas ficam sonolentas, indispostas, né? Então, por isso, a minha indicação, isso aí é conforto para elas, né? O Quequinha, nosso vereador, o nosso colega vereador, a semana passada, ele tinha feito um pedido à educação, né? Que a creche do Rio Novo abrisse mais uma janela. Mas não adianta abrir a janela porque é uma peça pequena, Quequinha, e ali tem muita criança, e o sol à tarde, isso aí prejudica bastante. Então, o que nós pensamos na secretaria? Se colocar o climatizador é a solução para uma sala pequena. Por isso, a minha indicação, tá? E também levando em consideração o teu pedido. Tá? E isso aí vai ser colocado na sala onde o sol da tarde ele bate mais cedo e prejudicando, né, as crianças ali, o soninho deles. Então, por isso, esse nosso pedido. Então, se vocês levarem em consideração esse meu pedido, eu gostaria que vocês aprovassem, está pensando nas crianças. Muito obrigada. Em discussão. Em votação. Antônio da Silva Santos. Antônio da Silva Silveira. Enio Jorge Ramos. Isadir Gomes Machado. Everaldo dos Santos. José Enio da Silva. Lédio da Silva de Matos. Maria Leandro Nunes. Aprovado unanimidade em turno único. Conforme lista dos vereadores previamente inscritos, concedo o direito a explicações pessoais, destinada a manifestações sobre atitudes pessoais assumidas. Autoriza a primeira secretária a fazer a chamada dos vereadores inscritos. Enio Jorge Ramos. Boa tarde, senhor presidente, os colegas vereadores, o Carlos Alberto, também ao meu pai, senhor Molina, a dona Elza, Felipe, seu Renato, sua esposa, também a dona Molina e os demais presentes. Fiquei feliz, Dinei, quando falou aí na questão da segurança, que é o comandante, né? Nós tivemos naquele dia em Cristina, na reunião, realmente é muito importante que isso venha acontecer, que venham mais policiais para nosso município. Porque cada dia a gente escuta uma história, né, diferente. Agora, segunda-feira, de manhã cedo, nosso posto de combustível aqui em Piranga foi assaltado, a mão armada. Os assaltantes, pelo que eles passaram de cara limpa, ontem. Isso, segunda-feira, ontem. Exatamente. Ver como eles não estão preocupados, né? Eles vêm, assaltam, saem andando a pé, normal, como se nada acontecesse, como se fosse uma cidade sem lei, né? Então realmente está na hora, vem chegando o verão,
Mas na verdade nós não podemos esperar também que seja, esperar chegar o verão, que até o verão ainda falta um tempinho, falta um mêsinho, e até lá pode acontecer muita coisa. Então realmente nós temos que tomar uma providência, porque é complicado. O pessoal cobra bastante da gente, né? Então acho que é importante realmente que venha o mais rápido possível, mais policiais, para que possamos ter mais segurança no nosso município. E sobre a questão também, são duas coisas, né, que são bastante questionadas e realmente tem que questionar e tem que cobrar aqui também, que é a saúde. Cada dia um fala uma coisa e o pessoal nos procura, porque chegar ao ponto de não ter nem remédio para pressão é complicado. No posto, né? Claro, tem locais aí que tem, mas o nosso posto de saúde é complicado. Eu sei porque meu pai foi buscar, a minha mãe não teve. Então, olha, sem comentário, estamos fazendo ali, está saindo uma nova obra, que é um posto, né? Uma ampliação ali. Eu acho que é importante realmente, mas eu acho que no momento seria mais importante nós investirmos esse dinheiro que está sendo feito. Aí, uma ampliação do posto, e sim em remédios, porque o pessoal no momento está precisando, né? Nós temos mais um pedaço de posto, mais um posto, é importante sim, mas o importante, que é o remédio, não tem. Fiquei sabendo também que nós temos também mais uma vez a trans, aquela tapifada, não? Né? Foi o que me passaram, então é complicado. E sobre a indicação do nosso amigo Quequinha aí, referente ao lar do Dona Neuza, né? Já estive ali visitando em alguma oportunidade, realmente é importante, com certeza, se a Neuza vai ser aprovada aqui de utilidade pública. É um trabalho muito bonito que a senhora faz ali. Parabéns à senhora, também ao Felipe, o pessoal lá que trabalha junto com a senhora. E também, Sérgio, parabéns pela tua indicação. Eu acho que realmente que vier a ajudar, vier a somar para as nossas crianças, é válido, né? E elas merecem realmente todo o conforto. Mas é uma boa semana a todos, com Deus. Everaldo dos Santos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhor secretário, vereadores, as senhoras e os senhores que se encontram nessa casa, sejam todos bem-vindos. Gostaria aqui de parabenizar a você, vereadora, pela essa atitude que você vem fazendo, você e a secretária Neia, né? Um tempo atrás aí deram uniforme para todas as crianças, hoje fiz uma solicitação, um pedido através de uma mãe lá do Novo, e hoje, né, tive a resposta que está sendo climatizado a sala da creche lá, então isso é importante, é uma qualidade de vida para as nossas crianças. Parabenizar também a dona Neuza, para quem não conhece, Neuza, mãe do Felipe aí, eu tive essa oportunidade de conhecer, eu acho que os demais vereadores aqui também já conhecem o lar da dona Neuza, que faz um trabalho excelente, né, com nossos idosos aí, cuida como se fosse da família. Eu já estive lá presenciando, se interessa, eu sei que ali, né, acaba, claro, tendo despesa, essas famílias acabam pagando, mas só no fato de você ter aquela atenção, ter aquela dedicação para aqueles idosos que estão ali, que precisam, que não tem mais, né, que não tem oportunidade de ficar com a família, mas ficar com a senhora, e eu tenho certeza que a senhora passa essa questão de amor, essa questão de família. E também, mais uma vez aqui, como está falando meu amigo vereador N, na questão da saúde, né? Infelizmente sei da batalha que a vereadora teve aí, para marcar alguns exames aí para a senhora Leia, que teve aqui nessa casa semana passada. Infelizmente, né, agora foi marcado, mas para que? Eu fico me perguntando, para que essa pressão toda, né? Por que já não resolve na hora? Eu acho que não precisa deixar vir para cá, né, levantar toda uma discussão, o vereador tem que ir lá, pressionar, não, tem que fazer, como eu sei da entender dos seus idosos ali, é complicado, ela já fez esse tipo de reclamação para mim, né, que não tem um atendimento, né, necessário, então para quê? Eu acho que a Secretaria de Saúde, infelizmente, dentro da Secretaria de Saúde hoje, tem muito cacique e pouco índio, muita gente a mandar e pouca gente a trabalhar, então não precisa disso. Eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado
Eu acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade com as nossas pessoas aqui que tanto precisam da saúde. Que quem vai lá mesmo é porque realmente precisa. Porque quem tem dinheiro paga um particular, em Criciúma, Araraquara, então não precisa ter se humilhando ali. Mas infelizmente quem vai lá é porque precisa. E eu quero só fazer um alerta aqui, uma reclamação até que eu tive a semana passada, né, moradores e até turistas aqui que estão, né, frequentando o nosso município. Eu acho que quem está fazendo a obra de Manoel de Gaivota aqui na Avenida Beira-Mar é a CETEP, né? Até por questões assim, eu acho que é uma obra tão bonita, tão importante para o nosso município, e parece que tem reclamações que a obra está sendo mal feita na questão da calçada, né? Calçadas mal colocadas. Isso de repente pode causar, como aconteceu com a nossa rua ali que foi feita na frente do Mercado Bruto, teve que recapear de novo. Então não precisa disso. Eu acho que vamos ter que de repente mandar alguém, né, da prefeitura, algum órgão fiscalizar esse tipo de obra para que não aconteça, que de repente tem que ir lá na frente mexer de novo, mais um gasto do município, então não precisa de repente, né? Eu acho que é uma obra muito importante para o Manoel de Gaivota, para todos os que vêm daqui, que vêm visitar o nosso município e também pessoas que moram aqui. Eu acho que é uma obra para nós excelente. E demais, né, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, um abraço a todos. José Hélio da Silva. Já mataram isso, né, velho? Boa tarde, presidente, colegas vereadores, nossa casa e a todos aqui presentes. Eu acho, Geraldo, não é que eu acho que a prefeitura também tem dinheiro. Eu acho que a obra não está terminada ainda, mas é até bom avisar para a gente também tomar providência. Para antes de terminar, ficar olhando, né? Olhar, porque se está mal feito, realmente tem que cobrar. Mas eu acho assim, eu acho que nós temos bastante fiscais, temos a CETEP é responsável, também temos dinheiro, então temos que também cobrar para realmente ver se é verdade isso. E também, a respeito de terceira passada que eu falei da reunião, na reunião teve às 2h30 da tarde agora na prefeitura, né, veio o engenheiro, o Dedé, lá da Guarita, que também tem terra em Vila da Lagoa, que é engenheiro professor, né, veio o Jonas, também engenheiro, veio o Eze Coelho, veio o Leca Valeria, veio o Batista. Então tivemos ali, né, o primeiro passo com o prefeito, até o Dedé, que já se prontificou de marcar uma reunião, primeira coisa, para fazer a coisa certa com o meio ambiente, que é a Fátima, né, para entrar em termo legal, né, e depois dessa reunião a gente vai fazer uma reunião bem grande, talvez lá no Salão do Rio Novo, que quero convidar todos os vereadores, né, a população, aqui esse pessoal que tem terra na Lagoa de Fora ali, para participar, porque eu acho que é uma coisa bastante importante. Falamos também, né, de erguer a barra ali do rio, para proteger as nossas águas, que até ali no Doutor Everaldo, a lagoa já foi cortada. No tempo da administração passada, tinha um estreito ali, foi tampado. Então, na verdade, do Doutor Everaldo para ali e para lá, já está separado. Então, tem assim, uma coisa triste, uma lagoa da natureza, infelizmente, ali já foi, atravessou, já tem separação da lagoa. Então, acho que se nós erguer a barragem lá, também vai encher, né, e vai proteger. A água que nós tomamos hoje da lagoa e a do rodeio, tudo é a mesma lagoa. Então, acho que assim, nós temos que cuidar para que amanhã, daqui 20 anos, 30 anos, nós esteja a água de qualidade, que a nossa água é de qualidade boa. Então, acho que é muito importante isso, nós preocupar também com a água. E tive hoje na coisa do prefeito, né, então, a semana que vem, eles vão começar a marcar aqui as praias de banho, que está na hora. Semana passada a gente fazendo aquela linha de pau, e nós temos uma lei ali, né, que se pode lutar. Só que infelizmente não temos um policial já, como é que vai lutar? Né? Então, falei para o prefeito para nós, essa semana que vem já vai começar a demarcar as áreas de banho. E o mais, quero deixar um abraço a todos e fiquem com Deus. Lédio da Silva de Matos. Quero dar uma boa tarde ao presidente, secretário, os colegas vereadores e todos que se fazem presente nessa casa, sejam todos bem-vindos. Queria dar um parabéns em primeiro lugar para a vereadora Esadir, pela sua indicação. Isso é válido, muito bom. Ar-condicionado nas creches, com certeza vai ser uma melhoria, porque agora no verão e no colégio
vai ficar muito bom. Então, o que se faz de bom tem que demonstrar e elogiar. Parabéns, Cid. Queria também dizer sobre o Quequinha, né, Quequinha? Essa tua indicação sobre a associação aí, muito bom. É tão bonito, né? Quando a gente vê as pessoas trabalhando em prol das outras, né? Tão triste quando alguém fica velho. Tem aquele ditado, né, que um pai cuida de 7 filhos, mas 7 filhos não cuida do pai. E tem essas pessoas que, felizmente, têm amor próprio e luta e conseguem fazer esse trabalho tão bonito. Gente que se dedica. Também estava nesta semana escutando, né, Carlos Alberto? Tu assumiu lá no hospital, né, a diretoria lá da associação, bonito, trabalhando, lutando, em prol de dignidade para o povo. Muitas vezes a pessoa luta até sem ganhar nada, mas luta porque sabe que isso é fundamental. Quantas vezes a gente via, né, o senhor Raulino, o senhor Antônio Aniceto, todos os vereadores, que o carro do vereador muitas vezes corre mais do que o da ambulância. Mas para quê? Por dedicação para o povo, para trabalhar, para ajudar. É tão triste quando a gente vê uma pessoa precisando, doente, e ninguém consegue fazer nada. Mas esse trabalho, felizmente, a gente tem tanta gente que só procura fazer o mal e atrapalhar. Mas felizmente temos muita gente ainda com dignidade que luta pelo bem do povo. Isto é bonito. Tem que continuar, e essas pessoas que lutam e trabalham têm que ser prestigiadas. Muitas vezes passa convênios para associações de futebol de 5, 6 mil. Eu não acho justo. Eu acho que associações que cuidam de idosos, associações que trabalham o bem-estar do povo, é muito mais válido passar um convênio de 5, 6 mil para uma associação dessa do que passar uma associação de futebol que normalmente, muitas vezes não é vinculada a nada, não é feito nada naquela associação e normalmente se torna para comprar fardamento e próprio pagar jogadores para fazer times para campeonato de futebol. Isso sim tem que repudiar e tem que ser contra. Agora, quando vem uma associação que vai trabalhar em prol do povo, aí sim tem que aprovar e a prefeitura tem que ser parceira e tem que ajudar no máximo que pode. Se não pode ajudar com um, ajuda com 500. Se não pode ajudar com 2, ajuda com 1. Esse é o trabalho. O Carlos Alberto estava falando que o Sombrio hoje passa 80 mil para o hospital e a Gaivota está passando 32 mil. Os 2 municípios praticamente estão ajudando, batalhando por o nosso hospital. E outros municípios parece que estão vindo ali, estavam vindo fazendo ser as pessoas e não querem ajudar. Eu acho que isso é errado. Tem que realmente ver como é que é e cobrar deles também, porque daí Santa Rosa vem ali, consulta, participa e não faz nada. E a Gaivota e o Sombrio estão bancando os outros municípios? Não, eu acho que não. Acho que cada parte tem que ser justo, cada peso uma moeda, porque senão fica pesados para um e os outros não recurtem com nada. Então tem que ver isso aí e botar as coisas no seu devido lugar. Isto é muito bom. Estava também essa semana na rádio ouvindo o prefeito e elogiar, porque ele disse que vai fazer prestação de conta, né, nos bairros, Rua Nova, Lagoa de Fora e no centro, de tudo que ele fez nesses 2 anos, nos pactos que veio, uma demonstração para o povo saber realmente o que foi visto, o que foi feito e dar demonstração do trabalho dele. Isso é viável e trabalho. E muito bom, porque tem que prestar conta. Eu estava vendo no Fantástico Domingo uma vergonha. O município lá para cima, carro sem roda, Kombi sem motor, botando gasolina. Uma coisa que repudia. O povo pagando seus impostos e os políticos roubando, trazendo para o bolso, empregando a família. Isso é triste da gente ver. Infelizmente, ainda tem. Então, por isso mesmo, que cada vez mais, se a saúde está ruim, tem que cobrar, como o Quequinha falou. Tem que ver o que está errado. E tem que fiscalizar. Se a obra na beira-mar está ruim, tem que ir lá e ver se está mal feito, tem que desmanchar e fazer de novo. Porque senão daqui 2 anos vai quebrar e quem está pagando é o povo. Então nós, vereadores, que somos fiscal do povo, temos que fiscalizar, cobrar do prefeito, ver o que está certo e o que está errado. O que está certo, aprovar e ajudar. E o que está errado, falar, fiscalizar e
ajudar, porque só ajudando é que se consegue as coisas melhores. E no demais, queria deixar o meu boa tarde a todos e fiquem com Deus. Maria Leandro Nunes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, o secretário, meus colegas vereadores e todos que aqui se fazem presente. Primeiro quero parabenizar o Carlos pela sua atitude, Carlos. Parabéns pela sua força e desempenho pelo nosso hospital, pela ajuda. Porque a gente sabe como é difícil se nós fechar aquilo ali. E como meus colegas já falaram, já comentaram ali, se os municípios todos der a mão, vai ter facilidade para atender a nossa população. E se não, o município que não quer ajudar, não é cabível estar fazendo atendimento para eles. Também quero parabenizar a Neuza, né, Neuza? Parabéns pela casa que tu tem lá, porque é muito bonita, é muito boa, bem confortável, higienização de primeiro lugar. Isso que a gente precisa para os nossos idosos. Parabéns mesmo, porque idosos é os nossos corações. Porque sorte de quem tem idosos, se não pode cuidar, mas tem um bom lugar para ser acolhido. Também parabenizar a indicação da Isadir, do Quequinha, e dizer para os meus colegas que a saúde nós vamos sofrer até o final do mandato do prefeito, eu acho que vai. Porque enquanto não trocar, como eu já falei, os fornecedores não vai continuar. Ela vai continuar sempre naquilo ali, não vai vir medicação. E não é, gente, faz 2 anos que eu estou cobrando para eles aí, vou fazer agora em janeiro. Ainda bem que agora está chegando a reclamação, não só para mim, mas sim para os meus colegas também, para ajudar. A gente diz, mas tem a farmácia popular, mas eles não querem a farmácia popular, eles querem estar lá na saúde e ser servido. As fitas de HGT ficou só para dentro da unidade de saúde e só para os diabéticos, que fazem insulina. E os outros não tem mais como fazer. Ou pagam ou compram. Então, antes nós tínhamos. Então, o que a gente acha hoje é o que está faltando. A gente tem que ajudar, tem ajudando, fiscalizando, mas o pior é o que está faltando, o que nós tínhamos e o que não temos hoje. É isso que está faltando para nós. Também agradecer o Direi, pelo teu desempenho lá com segurança. E a gente está aí e precisa de nós, tu sabe que nós temos que ir buscar e estamos disponíveis para ajudar. E um final de semana a todos, muito obrigada. Antônio da Silva Santos. Gostaria de cumprimentar o presidente, o secretário-geral, os colegas vereadores, todos que fazem presente. Se sintam em casa. Gostaria de parabenizar a Isadir pela indicação, muito interessante, né? Saber que nossas crianças vão passar a ter aí um conforto a mais, né? Além das nossas salas de aulas que já estão bem confortáveis e o transporte também, né? Com aquisições de equipamentos novos, ônibus, enfim. A educação está bombando, vamos dizer assim, 100%. Isso é muito bom porque vai dar mais qualidade de vida, né, para as crianças. Eu gostaria também de falar sobre que o colega presidente aqui, vereador, falou sobre a segurança, né, que falou com o comandante, ele falou da possibilidade, né, de... Só esperamos assim que isso não seja febre de verão, né, porque aí a gente sofre 9 meses no ano, sem segurança, sem fiscalização no trânsito, que vive acontecendo acidentes e não tem uma fiscalização, não tem batida, não tem nada, nem para fazer, para registrar a ocorrência. Aí chega no verão, perto do verão, aí começa a aparecer segurança de tudo quanto é lado, policiamento, que negócio de passa o verão, volta tudo a estaca zero e a gente passa a não ter de novo. Então é isso aí, esperamos que venha para o verão, mas que fique alguns desses que vêm para o verão, que fique para o inverno também, porque a gente fica, durante o verão fica até mais fácil fiscalizar, porque todas as casas vão estar com moradores. Durante o inverno é que é mais difícil, muita casa fechada, tem mais lugar para o pessoal se esconder, e um policial só é complicado. Vamos esperar que fique alguém desses que vem para o verão e que fique para o inverno que vem, tá bom? Gostaria de parabenizar o Quequinha pela indicação aí, a casa de apoio, vamos dizer assim, né, da dona Neuza, parabéns a ela, ao Felipe, né, muito interessante a casa deles lá, a gente vê, muito bem cuidada, que feliz daquela família que tem um lar, daquele que às vezes que as famílias não podem atender,
uma pessoa de idade, um pai, uma mãe, uma avó que seja, né? Mas ali é como se estivesse na casa deles, né? É muito interessante ter pessoas assim que se interessam nessa situação. Gostaria também de falar sobre a inauguração da pracinha ali, né? Muito bonito, muito importante, né? Bastante segura. Ali os pais podem entrar, ficar ao lado ali, sentados, no conforto dos bancos também que tem ali. Muito importante aquilo ali. Nós precisávamos, né? Porque nós em volta todo o município não tinha uma pracinha assim para as crianças brincar, né? À vontade ali. Ali do lado também tem a academia, que também está sendo restaurado os aparelhos ali. Vai ficar bom, o pessoal já pode deixar as crianças ali e também fazer as suas ginásticas ali. Então é muito interessante. E gostaria de parabenizar também o Carlos Alberto pela sua bravura de ir lá e enfrentar lá e abraçar essa bronca aí, que a gente sabe que é difícil, né? Mas te parabenizo e te desejo boa sorte, né? Porque outros tentaram lá aí, não conseguiram, mas quem sabe, agora o pessoal também está se empenhando também aí, os municípios também, né? E vamos ver se o Santa Rosa se sensibiliza também, né? Já que o pessoal deles que precisa, né? Está provado nos dados lá, o pessoal da Santa Rosa também precisa do Hospital do Sombrio. Tem lá os atendimentos lá, então que o prefeito lá se sensibilize e ajude também na parte financeira, que é o que é mais importante lá para atender bem o pessoal. No mais, gostaria de desejar uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Antônio da Silva Silveira. Quero cumprimentar o presidente, o secretário, meus colegas vereadores. Em nome do seu Raulino, da Dona Lei, quero cumprimentar todos os presentes. Que sejam todos bem-vindos aqui. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Dona Neuza, né, pelo trabalho que a senhora vem fazendo. Aonde está cuidando de uma tia minha lá com 80 e poucos anos, lá 86 anos, né, parece. E muito bem tratada. A senhora merece tudo de bom ali, Dona Neuza. O que precisar desse vereador a respeito da nossa Avenida Beira-Mar. Eu acompanho todo dia ali. Quando vou de manhã e vou de tarde. Tu sabe, Tequinho, que aquilo ali é feito com cimento, sabe? É feito tudo no nível, botam tudo no espaço certinho. E botam uma fita para ninguém passar em cima. Quando chega de noite, eles vão lá, tiram a fita, tiram as placas e passam por cima daquela lajota. Tá verde, aquilo ali tem que sair fora mesmo, tem muitas que baixaram. Eu já estive lá olhando, falando até hoje, falei com o construtor lá, e disse assim, Antônio, como é que nós vamos fazer? Só que nós botamos uma cerca elétrica aqui na frente e lá atrás. Nos dois lados, para ninguém passar aqui. É o povo que tem várias pessoas mal educadas. Porque eu estava lá outro dia, e eles botaram, trancaram lá, uma pedra e cavalete e tudo, para ninguém passar, porque o trânsito de máquina para lá e para cá atrapalha os trabalhadores que estão ali. Um senhor, não sei de onde é, não sei quem é, não conheço o homem, veio de cara, parou lá, aí olhou bem para a placa assim, pegou o carro e furou a placa, derrubou a placa, passou por cima, quebrou a placa ainda. E veio de cá na frente, eu parei, eu fiz ele parar e pedi assim, vem cá, senhor, não viu a placa lá? Ele disse, o que é que o senhor é aqui? Eu sou um vereador, eu acho que sou uma autoridade também. Eu disse, e nós vereadores estamos aqui para fiscalizar, o senhor não poderia fazer isso aí. Se nós tivéssemos fiscal hoje aqui, o que é que nós ia fazer? Fazer o senhor pagar aquela placa lá. Porque o senhor quebrou a placa, o senhor desrespeitou. Como é que o senhor vai passar por cima aqui? Eu faço aquilo que eu quero fazer. Você, que bom, né? Que bom que o senhor faz aquilo que quer fazer. Então, por isso que eu quero dizer, Chequinho, que tem muitas pessoas que passam por cima, eles quebraram ali mais ou menos umas 8, 10 placas daquela ali. Passando com um caminhão, carreta, uma carreta entrou lá, eles estavam trabalhando. E pode ver, na primeira esquina que entra para a avenida ali, eles soltaram tudo, os meio-fios que foi botado. Sabe, com a carreta não faz a volta certa, né? Vem os pneus de trás, vem encostando no meio-fio. E está lá, frouxou tudo. Então, eu acho assim que a obra está sendo bem feita. Bem feita. A gente está lá sempre, eu estou sempre lá junto com eles. Mas é o povo que desrespeita, passa por cima, está molhado, eles passam, eles vão de bicicleta, eles fazem qualquer coisa ali em cima.
Eu acho que isso aí não pode ser. Eu quero aqui dar os parabéns para a dona Isadir, né, pela tua indicação, e pela do Quequim também. Meus parabéns para vocês. E o que eu queria dizer é que eu, por exemplo, uma cirurgia de coração eu arrumava em 5, 6 dias, eu arrumava em Curitiba. E hoje eu fui trancado. Por quê? Porque o município, a saúde não permite mais, se não tiver convênio, o município com Curitiba. Então nós teríamos que fazer um jeito, nós vereadores, pedir um convênio junto do nosso município com Curitiba. Que lá é uma defesa do povo ali, ó. Quantas cirurgias de coração, ponto sapento, válvula de coração, angioplasia, cateterismo, que eu arrumei lá para Curitiba. Vários. Eu só ligava lá, eles me mandavam levar. Redução de estômago, 3 aqui da Gaivota Pis, agora tem mais 2 ali que foi cortado porque nós não temos convênio. Então a saúde está desse jeito para nós. Nós somos vereadores, temos batalhando, ajudando, e mais sempre tem uma coisinha no caminho para atrapalhar a gente. Mas eu quero aqui agradecer a todos, que sejam bem-vindos a essa casa, essa casa é de vocês sabem disso, né? E desejar boas-vindas, desejar uma semana cheia de paz e alegria a todos, que Nossa Senhora Aparecida conserve sempre o seio do coração bom que vocês têm. Muito obrigado a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Quero comentar mais uma vez a todos, né? Também comentar o Fernando, que chegou após aí também, seja bem-vindo. Só quero mencionar, né, que nós temos, a todos os vereadores, né, que nós temos uma reunião agora com o prefeito, da apresentação do PAET, Programa de Ações e Estratégias para o Desenvolvimento. Vai ser agora às 19 horas, né, ali no gabinete do prefeito, né? Então todos, acho que todos receberam o convite também, eu só estou reiterando, né, o convite, para que nós possamos ali prestigiar e ver o que pode acontecer, né? Então quero também desejar a todos uma boa semana e que na próxima semana estejamos todos aí de novo. Nada mais havendo a tratar nessa sessão ordinária, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 25 de novembro, terça-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão ordinária. Muito obrigado aos presentes, em especial às autoridades.